Bom dia, paz do Senhor, adolescentes cairóis, como é que vocês estão? Como é que estão nesse isolamento social, nessa quarentena? Espero que esteja tudo bem, tudo certo com vocês. Bom, hoje eu sou o responsável por trazer o assunto da aula dessa semana para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 6, cujo tema é Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Bom, algum de vocês já passou por essa situação, conhece alguém que passou por essa situação, ou ainda que seus pais não tenham religiões diferentes, o conteúdo dessa lição é importantíssimo para que você aprenda a evangelizar aqueles que são mais próximos de você, que às vezes não têm a mesma religião que você, né? Um irmão, um primo, um parente, um tio, uma tia, enfim, um amigo, né, que seja. Beleza. O nosso versículo de destaque do dia de hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Nessa passagem do capítulo 10, Jesus estava ali escolhendo os discípulos, e aí ele traz algumas recomendações, ele traz uns estímulos, umas admoestações, e ali perto do versículo 34, ele vai falar sobre as dificuldades, né? E aí se encontra o nosso versículo 37, que diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tá? Então, esse é o versículo para que a gente comece a pensar sobre o tema dessa lição e possa refletir, né? Quais têm sido as nossas posturas diante daqueles que são próximos de nós? Nós temos amado, nós temos falado do Evangelho, nós temos trabalhado com eles, ou nós temos os ignorado, dizendo que não, eles não são da mesma religião que eu, então eu não vou falar com eles, não quero ter papo nenhum com eles. E hoje a gente vai explicar, hoje a gente vai entender, né, como a gente deve reagir, como a gente deve agir nessas situações, tá bom? Então, 3 objetivos da nossa aula de hoje. A gente vai saber o que é religião, nós vamos sair daqui conscientizados que Deus deve ser amado sobre todas as coisas, e no final a gente vai ter aqui uma ideia de como o evangelho deve ser pregado dentro da nossa própria família, tá bom? Para aqueles que são mais próximos de nós e às vezes têm uma religião diferente. Bom, como você sabe, o nosso país, ele é um estado laico, né? O estado brasileiro é um estado laico. O que isso quer dizer, Lucas? Isso quer dizer que há uma diferença entre o que é estado e o que é igreja. O Estado não influencia na igreja e a igreja não influencia no Estado. Há uma separação entre o que é Estado e o que é a igreja. Isso quer dizer que é o Estado laico. Não existe uma religião adotada pelo Estado como a religião correta, como a religião certa. Então, no Brasil, não há isso. Não há uma postura por parte do país Brasil, né, na nossa Constituição, dizendo, olha, no Brasil, a religião é a religião cristã, ou no Brasil a religião é a religião católica, ou no Brasil é a religião da Umbanda. Não existe isso. No Brasil, adota-se o regime de Estado laico. Não há interferência do Estado na igreja, nem na igreja no Estado, né? Então, há uma liberdade religiosa. E como que isso influencia a nossa vida? Bem, várias pessoas são diferentes, né? Eu sou diferente da minha irmã, que é diferente do meu pai, que é diferente da minha mãe, que é diferente de alguém lá da igreja, que é diferente de qualquer outra pessoa. Nós somos pessoas diferentes, né? Então, nós somos ainda mais diferentes daqueles que estão no mundo, né? E fazendo essa comparação, nós percebemos que na maioria das vezes nas relações dentro de uma sociedade, nós vamos encontrar pessoas com religiões diferentes, até mesmo dentro da nossa própria casa, né? Quando você foi o primeiro a ser alcançado pelo Evangelho. E o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Nós devemos nos afastar dessas pessoas? Nós devemos não falar com essas pessoas? Nós devemos brigar com elas? Tentar convencê-las de toda forma? Na força? Será que é isso que Deus quer que a gente faça? Então, hoje a gente vai aprender sobre isso. Mas primeiro, a gente vai tratar sobre o que é religião. Para você, o que é religião? Ah, Lucas, eu não sei o que é religião, não. Não sei mesmo.
não consigo saber, não sei, não faço ideia. Tem problema não, a gente vai resolver esse problema agora. O que é religião? Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a palavra religião. A palavra religião é uma palavra derivada da palavra religare do latim, que por sua vez significa religar. Lucas, religar o quê? Religar onde? O que você está falando de religar, Lucas? Não estou entendendo mais nada. A gente está falando de religião com os pais com religiões diferentes e tudo mais. E agora você está me falando de religar. O que está acontecendo? Bom, o significado de religião traz essa questão de religar porque através da religião há uma religação do homem com Deus, né? E através da religião os dois se aproximam. E é isso que a religião faz. Mas nós temos alguns significados da religião do ponto de vista secular e do ponto de vista bíblico. Então, o que é a religião do ponto de vista secular, né? Como conceito? É um conjunto de práticas, de crenças relativas às coisas sagradas, né? Pode ser ali um grupo de pessoas que vão para um templo, tem a religião ali, acreditam naquilo que elas pregam ali e pronto. E tem a religião no sentido bíblico, né? Que é o que nós entendemos como a forma aqui de que Deus se revelou para o homem, tá? Então, através da religião, Deus se revelou para o homem. Como, Lucas? O que você está me dizendo? Lá, muito tempo atrás, Deus se revelou para o povo hebreu, né? Fazendo com que a ideia ali de vários deuses deixasse de ser a ideia adequada, deixasse de ser a verdadeira ideia, né, daquele povo. E para que eles acreditassem que existe só um Deus que pode tudo, único, justo e verdadeiro. E é justamente nesse sentido que eu quero conversar com vocês hoje. Nós sabemos que existe um só Deus, mas, como eu já disse anteriormente, o nosso país não é um país que coloca a religião do evangelho, a cristã, como sendo a religião correta, como existindo somente uma religião. Não, é um Estado laico em que tem liberdade religiosa. Portanto, podem ter várias crenças, várias religiões, pessoas que acreditam em várias religiões. E nós temos que saber lidar com isso. Você vai chegar para qualquer pessoa e falar, olha, o evangelho é a única coisa correta, só o evangelho presta. Se você não acreditar no evangelho, você vai para o inferno. Você vai falar desse jeito? Não precisa falar dessa forma, né? Nós temos que ter consciência de tratar as pessoas com amor, com mansidão. E essa justamente é uma forma que Deus deixou para nós de defender a nossa fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Jesus exorta o cristão a defender a fé com mansidão, ainda mais quando é com nossos familiares, tá? Então, não brigue, não discuta, não crie confusão. Você tem que ser um exemplo de servo dentro da sua própria casa. Você tem que entender que a nossa religião ela é baseada no amor. Nós temos um Deus de amor, né? Então, como que nós vamos demonstrar para aqueles que estão convivendo conosco que a religião que a gente acredita é uma religião boa, uma religião correta, uma religião que prega o amor, o respeito ao próximo, se a gente não respeita, né? Então, o primeiro passo tem que partir da gente. Então, tá tendo algum problema, tá tendo alguma dificuldade dentro da sua própria casa com seus pais, com seus familiares? Demonstre amor. Esse é o caminho, através do amor, para a gente demonstrar que a nossa religião é uma religião boa, uma religião correta, uma religião certa, e que existe só um Deus, né? Muitas pessoas criticam o evangelho. Por quê? Porque o ponto fundamental do evangelho é que existe só um Deus. Os outros deuses não são capazes, não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes. Então, gente, somente através do amor é que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, independente de quem elas sejam, tá? A nossa religião, ela sofre uma certa perseguição das outras religiões. Por quê? Porque nós pregamos que existe somente um Deus onipresente, onipotente e onisciente, e que não existe nenhum outro Deus igual ao nosso, tá? Então, a nossa religião acaba sendo aí
perseguida por isso, né? E as pessoas às vezes enxergam os cristãos como um grupo que exclui as outras religiões, que não acredita que as suas religiões sejam boas. Elas podem ter premissas boas, elas podem ter pensamentos bons, mas em algum momento elas vão ser contrárias ao que nós acreditamos. E é por isso que a gente deve ter cuidado. E sempre, quando acontecer essas coisas, buscarmos a melhor forma de resolver esses problemas, com base no amor, tá? Então a gente tem que aprender a viver nessa sociedade, que é a brasileira, né? Sociedade brasileira que possui liberdade religiosa, existem várias religiões, existem várias pessoas, crenças diferentes, e a qualquer momento a gente vai bater de frente com uma pessoa que pensa diferente de você. E você tem que demonstrar para ela que você, como cristão, como servo de Deus, não tem nenhum problema em conversar com ela, nenhum problema em estar junto, em conversar, em ter um bom tratamento com essa pessoa. Muito pelo contrário, você deve tratar ela como qualquer outra pessoa. Você deve demonstrar que um servo de Jesus, um servo de Deus, é uma pessoa curada, uma pessoa que possui amor pelo próximo. Beleza, Lucas, eu entendi o que é religião, entendi todo esse conceito de ter uma religação com Deus, entendi que a nossa religião é uma religião que acredita em um Deus único, um Deus de amor, e que eu não devo excluir as outras pessoas. Entendi tudo isso, Lucas. Mas como é que eu vou aplicar isso dentro da minha casa? E é aí que a gente já até entrou um pouquinho nesse assunto e a gente vai se prolongar um pouco mais nesse tópico. Ora, você acha que se Deus é um Deus de amor, se Deus é um Deus bom, qual deve ser a sua postura dentro de casa para demonstrar que você é uma pessoa diferente e que esse Deus que você serve é um Deus bom? Pensou aí na resposta? Eu acho que está bem óbvio, né? A gente deve ser um exemplo de servo dentro da nossa casa. A gente deve viver em amor e harmonia, em respeito. Ainda que seus pais ou que seus familiares tenham uma religião diferente da sua. O respeito deve prevalecer acima de tudo, tá? Eles são seus pais. E a Bíblia traz como mandamento que nós devemos honrar e respeitar os nossos pais, independente do que eles pensam, independente do que eles acreditam. Você, a partir do momento em que você se converte ao Evangelho e você acredita no Evangelho, você deve ter essa noção de que, ainda que seus pais pensem e acreditem em coisas diferentes, eles são seus pais e você deve honrar eles, honrar as decisões deles. Tá bom? Então, como aplicar isso dentro de casa? Seja um bom filho. Seu pai pediu para você fazer alguma coisa? Faça. Não conteste. Tem uma louça para lavar? Lave. Sua mãe pediu ajuda em alguma coisa? Não reclame. Faça. Ajude. É difícil, às vezes você quer fazer, não quer fazer, quer ficar deitado, quer assistir um filme, quer assistir um desenho, quer assistir alguma coisa no celular, quer ficar mexendo no celular, não quer fazer nada durante o dia. Te entendo, mas para você manter uma boa harmonia, uma boa relação com seus pais, é crucial para que eles entendam que o Evangelho é bom, que ele te transformou, que aquele filho que não fazia as coisas, que não ajudava, que desrespeitava, que brigava com os pais, aquele filho não existe mais. Você é uma nova pessoa, você foi transformado pelo Evangelho. E seus pais precisam ver essa diferença em você para que eles acreditem na mesma religião que você, nas mesmas coisas que você. Você tem que se transformar em um canal de bênção para dentro da sua casa. Então, nessa manhã, que você entenda e que você se disponibilize a ser um canal de bênção na vida dos seus pais, na vida dos seus familiares, né? Jesus, ele se entregou por nós, por todos nós. Não foi só por você, não foi só por mim. Foi por todos nós. Isso inclui seus pais, isso inclui o seu primo, o seu amigo, o seu vizinho, qualquer pessoa. E todas elas podem ser alcançadas. E a melhor forma de alcançar a vida dessas pessoas é através do testemunho vivido, né? Todas as minhas aulas eu sempre falo que eu já escutei uma frase em um exemplo de uma pessoa que estava pregando e certas pessoas falam assim, eu não te escuto. E ele estava falando alto, e aí ele pergunta, por que você não me escuta? E a pessoa responde para ele, eu não te escuto porque as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. O
que isso quer dizer, Lucas? Ora, o seu testemunho de vida, aquilo que você faz, fala mais alto do que as suas palavras. Então, você deve viver o Evangelho. E através da vivência do Evangelho, você deve transformar a sua vida, transformar a vida do outro. Não adianta só a gente falar coisas boas. Não adianta a gente falar que o Evangelho é uma coisa boa. Você deve viver o Evangelho e demonstrar para as pessoas que o Evangelho é uma coisa boa, né? E assim elas vão passar a acreditar também na sua religião. Seja você hoje um canal de bênção. Mas, Lucas, como é que eu vou ser um canal de bênção? Vou te dar uma dica muito fácil. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. A gente está precisando de muita imaginação nesses dias. Deus nos ama. A gente ama Deus. Se você ama Deus, você deve também amar o seu próximo. É um mandamento. E não há forma melhor de explicar isso do que a gente parar para pensar no próprio sacrifício que Deus fez por nós na cruz. Não foi? Se colocou no nosso lugar para sofrer pelos nossos pecados, para que nós alcançássemos a salvação através dele. Então, como que você pode ser um canal de bênção? Olha o exemplo de Jesus. Você pode se colocar no lugar da outra pessoa. Quando acontecer alguma situação dentro da sua casa, ou com a sua família, com seu amigo, com um parente, o que você deve fazer? Se colocar no lugar da outra pessoa e perguntar: como eu gostaria de ser tratado? Ou como eu gostaria que as coisas acontecessem para mim? E a partir desse ponto, você agir. Nossa, você não quer o mal para você. Você quer sempre o bem. Então, por esse motivo, você deve também fazer o bem para a pessoa. Não esperando algo em troca, mas esperando e dando aquilo que você tem, que é amor. A partir do momento em que você crê no sacrifício de Cristo na cruz, você crê na maior demonstração de amor do mundo. Por quê? Porque Deus deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Então, pense nessa palavra, pense nesse sacrifício. Então é por isso que a gente deve entender que o amor, ele supera todas as coisas. Foi por amor que Deus se sacrificou por nós, que Jesus Cristo se sacrificou por nós, tá? E aí, essa atitude de Jesus, ela nos leva ao próximo tópico, né? Apesar de Jesus ter falado, pregado muito, as suas atitudes, elas falaram muito por si só também. O seu testemunho de vida falou por si. E esse tópico trata justamente sobre isso, que é a pregação sem palavras. O nosso testemunho como cristão, ele é muito importante. Todas as pessoas estão observando. Quando você diz que é crente, todas as pessoas estão olhando para você e falando: nossa, o Lucas é crente, o João Vitor é crente, não sei quem é crente. Então, eles esperam o que da gente? Atitudes e posturas diferentes daqueles que eles próprios tomam, né? Se uma pessoa que não é crente toma uma postura X, nós, como crentes, devemos tomar uma postura Y, desde que seja uma postura boa. Vale ressaltar este ponto, tá? Então, nós devemos ter esse desejo de pregar para todas as pessoas. Sim, nós devemos, mas nós nos devemos atentar também pelas nossas atitudes, tá bom? Pregar não só com palavras, mas com atitudes. Quer um exemplo sobre isso? Eu vou te mostrar agora. Esse negócio de só pregar com palavras, só da boca para fora, não funciona. E aqui em Mateus 15, no versículo 8 e no versículo 9, se você estiver com a sua Bíblia, abre aí. Vamos lá. E aqui diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que adianta falar? Só falar. O que adianta falar da boca para fora, né? E não ter uma proximidade com Deus. Proximidade com Deus, sempre bom ressaltar, que vem de relacionamento. Você precisa ter um relacionamento com Deus. A partir do momento em que você tem um relacionamento com Deus, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada para melhor. Você torna-se uma pessoa melhor. O seu testemunho de vida será um testemunho melhor, tá bom? Então, preste atenção nos seus testemunhos. Preste atenção naquilo que você tem feito dentro da sua própria casa. Se você precisa alcançar alguém que está do seu lado, precisa alcançar alguém da sua própria casa, preste atenção nas suas próprias atitudes, né? Quando nós somos crentes, quando nós nos dizemos crentes, cristãos, nós somos
diariamente observados, observado por aqueles que estão dentro da nossa casa, observado por aqueles que estão fora da nossa casa. Nós temos que ser referência, nós temos que ser exemplos de pessoas boas, de pessoas que possuem amor ao próximo, tá bom? Pense e haja como Jesus agiria. Se coloque no lugar do outro, seja uma pessoa melhor, e eu tenho certeza que o seu testemunho vai mudar e vai impactar vidas. Então, gente, se você ama alguém, se você ama seus pais, ama seus amigos, ama seus parentes, nós queremos ver eles sempre felizes. Então, que a gente demonstre isso para eles. Ajude sua mãe, ajude seu pai, ajude qualquer pessoa que está precisando. Demonstre o amor de Deus pela vida delas através da sua própria vida, das suas atitudes. Que nessa manhã, depois dessa aula, você saia abençoado, que você saia diferente, com a cabeça mudada, para entender que o nosso testemunho é importantíssimo para converter as pessoas que estão próximas da gente. São elas que convivem diariamente com a gente. Às vezes a gente não consegue corresponder às expectativas, tomamos decisões contrárias às nossas vontades. Então ore para que Deus te dê o caminho, te dê o direcionamento necessário para que você alcance mais pessoas, para que você alcance seus pais, alcance seus amigos. E não brigue, não se revolte, não tente fazer qualquer outra situação que venha causar um estresse. Não, demonstre amor. O amor é a chave. O testemunho de vida baseado no amor é a chave. Nós entendemos que Deus deu seu único filho para morrer por nós. Quer maior prova de amor que essa? Não existe. Tá bom? Então, reflita sobre esse assunto, reflita sobre essa lição. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Paz do Senhor.